Bom dia, irmãos. É uma alegria retornar aqui para... Está funcionando? Não, está tranquilo. Voltando, então, é uma grande alegria estar aqui de novo com os irmãos, nessa oportunidade de compartilharmos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos começar com uma palavra de oração, né? E em seguida damos andamento à nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos e nos colocamos humildemente diante da Tua santa presença, ó Pai, para primeiro lhe agradecer, Senhor, por essa oportunidade, porque podemos de maneira livre, ó Pai, nos reunirmos para estudar e aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja com todos os irmãos nossos perseguidos pelo mundo, ó Pai. Que o Senhor esteja também os consolando, os guiando, ó Pai, mas principalmente os sustentando, Senhor Deus. Eu peço também, Senhor, que o Senhor venha estar com o nosso entendimento, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus. Que, de fato, tudo aquilo que aprendamos aqui, ó Pai, venha a ser uma semente em nossos corações, Senhor. Que não seja mera erudição, Senhor Deus, mas que seja palavra que transforme as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos também transformar a vida de outras pessoas através desse conhecimento, Senhor Deus. Então, por isso, ó Pai, eu peço, Senhor, que esse momento agora seja um momento onde somente a Sua palavra fale, Senhor Deus. Que o Senhor esteja com a minha mente, o meu coração, ó Pai, para falar somente aquilo que o Senhor deseja, aquilo que vem de proveito com a Sua maravilhosa vontade, Senhor Deus. Eu peço também que o Senhor continue abençoando essa amada igreja, Senhor, e que nós, aqui na Vila Formosa, Senhor, possamos ser vasos de bênçãos nas Suas mãos, Senhor Deus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11 da revista de vocês, né? E esse assunto ele é um assunto extremamente interessante. Para falar a verdade, quando a dona Gel ela me passou essa lição, né, eu fiquei assim muito feliz, porque eu estava com um livro do reverendo Augusto Nicodemos para ler, né, e sempre aparecia algum outro livro na frente que eu tinha que acabar lendo, e nunca surti uma oportunidade de eu realmente pegar esse livro para ler. Como ele é um livro que trata diretamente do assunto que nós vamos conversar hoje, né, eu fui obrigado a sentar e dissecar esse livro, né? Hoje nós vamos falar sobre Paulo e o apostolado, né? Muitas vezes a gente olha para as Escrituras, né, e imagina ali uma situação que era somente daquela época que o texto ele foi escrito, né? Mas esse assunto aqui, em especial, ele se faz muito presente, ele se faz muito atual, né? O principal motivo é que hoje, no Brasil e no mundo, né, nós estamos vivendo aí um movimento de novos apóstolos, né? Os irmãos têm ideia, por exemplo, quantas pessoas existem no Brasil que se autodenominam apóstolos? Tem muitos. Quantos? Tem muitos. Atualmente são 6.000 pessoas. Entendeu? São 6.000
apóstolos, né? São pessoas que comandam igrejas, são pessoas que influenciam vidas, né? Com base em alguns preceitos, né? Então, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje aqui? Nós vamos dividir essa aula aqui em duas partes, né? A primeira parte nós vamos tratar basicamente do assunto discorrido pela revista, e na segunda parte eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse movimento apostólico, para vocês terem noção do que está acontecendo, né? E principalmente que vocês estejam preparados até para confrontar esse movimento, né? Então, aqui nós estamos tratando do texto de 2 Coríntios 11. Então, eu já peço que você fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, tá? Nós vamos mexer bastante nesses textos, vamos conversar sobre outros textos, mas o nosso trabalho vai ficar bem focado em 2 Coríntios 11. Tá? Vocês viram que na semana passada nós conversamos sobre o texto de 2 Coríntios capítulo 10, né, onde Paulo ele faz a defesa, ele está fazendo ali a defesa do seu ministério, tá? E no capítulo 11, ele já restringe um pouco mais a sua defesa, e ele começa a fazer uma defesa a respeito do seu apostolado, tá? Então, para a gente começar a entender isso que Paulo está falando aí nesse capítulo 11, nós precisamos estabelecer aí alguns alicerces, tá? Esse alicerce, o que é? É entender o que é um apóstolo, tá? A base para a gente poder se aprofundar nesse assunto, tanto no decorrente ao texto bíblico, como mesmo na confrontação desse novo movimento, é entender o que é um apóstolo, tá? O que é um apóstolo? O apóstolo, esse é um termo que basicamente só aparece no Novo Testamento, tá? São, na verdade, 81 aparições, né? 81 citações que o Novo Testamento faz do termo apóstolo, tá? Esse termo, ele geralmente aparece de duas maneiras no texto do Novo Testamento. Ou ele aparece como um adjetivo, tá? Ou ele aparece como um verbo, tá? Então, ele sempre vai ou qualificar alguma coisa, ou vai indicar a ação de alguma coisa. Isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Esse termo apóstolo, ele surge de um termo grego, apóstolos. Termo grego apóstolos. E o que quer dizer esse termo grego apóstolos? Ele quer dizer enviado. Então, toda vez que você vê lá apóstolo, você tem que ter na sua mente, bom, o apóstolo, ele é um enviado, tá? Tanto como um atributo, bem como um agente de uma ação, tá? Ele é um agente de uma ação. Só que no Novo Testamento, esse termo apóstolo, ele toma uma nova forma, ele traz consigo uma nova característica. Se você pegar na literatura antiga, toda vez que você tinha a menção do termo apóstolo, era basicamente para dizer alguém enviado para fazer alguma coisa, tá? No Novo Testamento, você já começa a ter a perspectiva do apóstolo como um título, tá? Então, o que nós podemos dizer? Que no Novo Testamento, quando você lê apóstolo, ele pode representar basicamente duas coisas. A primeira, uma função, tá? Uma missão, tá? E a outra, ela pode representar um ofício, tá? E toda vez que a gente pensar em ofício, nós temos que pensar nos 12 apóstolos mais Paulo, tá? E eu vou tentar discorrer nessa aula o porquê que a gente tem que pensar nos 12 e
e mais o apóstolo Paulo. Tá? Dessas 81 vezes que o termo apóstolo ele aparece no Novo Testamento, quase a metade deles diz respeito aos 12, tá? Diz respeito ao ofício. Tá? E aí aonde aparece o problema, principalmente em relação a esse novo movimento, tá? É entender quem que pode ter a função de ser o enviado e quem que pode ter o título de ser o enviado. Os irmãos conseguem entender a diferença? Tá? Essa é a grande questão, essa é a grande fonte de divergência, é a grande fonte de dúvida e, por vezes, a grande fonte de desvios doutrinários. Tá bom? Qual que eram as marcas de um apostolado? O que a pessoa precisava ter para ser um apóstolo, como ofício, né? Como título de apóstolo? Tá? A primeira coisa que nós tínhamos é o seguinte: a pessoa precisava ser testemunha ocular de Jesus. O que isso quer dizer, ser testemunha ocular de Jesus? Precisava ter visto Jesus em carne e osso. Entendeu? Ou antes da ressurreição, ou depois da ressurreição. Mas tem que ter visto. Tá? Não adianta sonho, visão, ouvir. Né? Tá? Às vezes se usa até o texto onde Paulo é confrontado por Jesus no caminho do deserto, mas Paulo viu Jesus, os outros não viram. As pessoas que estavam acompanhando ele não viram, só ouviram Jesus falar e mesmo assim não entenderam, mas o próprio Paulo ele viu. Né? A segunda coisa é que ele tem que ter sido comissionado pelo próprio Jesus. Tá? Vocês vão ver que assim, nós vamos entender que esse conceito, né, de enviado, ele vem do Antigo Testamento, inclusive. Né? Um enviado, um apóstolo, ele é aquela pessoa autorizada a cumprir algo ou a fazer algo em nome de alguém. Tá? Então, você já deve ter visto em filmes antigos, por exemplo, quando um rei manda um recado para um outro rei. Manda um mensageiro. Aí, a hora que o mensageiro chega lá, o outro rei não gostou da mensagem. O que ele faz? Mata o mensageiro. Né? E isso, ele manda um recado para o rei, é o seguinte: olha, eu estou matando como se eu estivesse matando você. Tá? É exatamente esse sentido. Então, o que acontece? Uma pessoa só pode ter sido apóstolo se ela de fato fosse comissionada pelo próprio Senhor Jesus. Tá? E na verdade existem várias marcas do apostolado, mas eu acho que a mais interessante e que eu acho que é a mais legal para a gente confrontar, né, pessoas que se autodenominam apóstolos, é a questão das marcas do sofrimento. Né? Comentei com ela. Né? Será que esses apóstolos estão aí? Então, na verdade, é assim. Se você pegar, por exemplo, historicamente, tá? dos 12 apóstolos, mais Paulo, o único que teve uma morte natural foi João. A grande maioria foi crucificado. Né? Aí você tem, por exemplo, Pedro, que acredita-se, a tradição histórica diz que ele foi crucificado de ponta cabeça, né? Porque ele não se achava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Né? André, ele foi crucificado com em vez dele ficar assim com a base aqui, né? Ele foi crucificado como um X, né? Daí que surge a expressão Cruz de Santo André, né? Que é um xizinho. Tá? E você tem, por exemplo, no caso de Tomé estava pregando na Índia, ele não gostava do que ele falaram, pegaram uma lança e atravessaram Tomé com uma lança.
Então, todos os apóstolos, eles sofreram por causa da pregação, por causa da pregação do Evangelho. Então, é muito importante, olha, um apóstolo ele precisa ter visto Jesus, ele tem que ter sido comissionado por Jesus, e o seu ministério, ele tem que ser marcado por sofrimento. Não tem outro caminho. O grande problema, às vezes a grande discussão, ele surge, por vezes, no entendimento do negócio chamado sucessão apostólica. Como que funcionava essa questão do apóstolo? O apóstolo, ele era um líder na igreja primitiva. O governo da igreja estava na mão dos apóstolos. E aí o que acontece? Os apóstolos morreram. E o que acontece? E aí? Como que fica esse governo da igreja? Como que ficou esse governo? A grande discussão é que esses novos apóstolos, eles acreditam que assim, que o governo ele tem que ser exercido por um apóstolo. A autoridade de governo está na mão dos apóstolos. Mas aí mais tarde a gente vai entender um pouco isso. Por ora, é importante a gente entender que Paulo, ele foi o último dos apóstolos. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, versículo 8. 1 Coríntios 15, versículo 8. Quem achar, pode ler para mim, por favor. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Isso aí é Paulo que está falando, tá? E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que, por muitas vezes, quando nós fazemos a tradução do texto bíblico do grego para qualquer outra língua, a gente acaba, às vezes, perdendo a profundidade de algumas palavras. E esse texto é um exemplo clássico. Esse texto, ele começa, esse versículo, na verdade, ele começa no grego com a seguinte expressão: exhaton de panton. O que quer dizer o exhaton de panton? Esse exhaton ou escaton, é da onde vem a nossa palavra escatologia. O que é escatologia? Final dos tempos. É o estudo das últimas coisas, o estudo do final dos tempos. Então, esse termo, o escaton, ele por vezes ele é traduzido aqui, afinal, depois, mas essa tradução, afinal, depois, é uma tradução muito pequena para o que o termo quer dizer. Na verdade, esse termo, ele indica o quê? Ele indica o final de uma série, ele indica um fechamento, Ou seja, afinal, depois de todos, ou melhor, se você pegar, por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, que eu acredito que eles foram mais felizes, o texto diz assim, por último, depois de todos. Ou seja, não há sombra de dúvida que Paulo foi o último. O próprio texto bíblico ele é muito claro nesse sentido. Paulo, ele foi o último de uma série. Que série é essa? Os 12. Os 12. Ponto final. Acabou. Existem pessoas que dizem assim, não, mas olha, você vê que quando Judas vai e se mata, e aí fica um buraco lá, e eles se reúnem, e eles elegem um novo apóstolo, então isso quer dizer que nós podemos eleger um apóstolo. Eu concordo que eles se reuniram,
voltaram a compor o número de 12, né, porque existia uma necessidade escatológica por causa da representatividade do número 12, né? Tá bom. Só que depois de Matias, que foi o escolhido, veio Paulo. E o texto bíblico diz que Paulo foi o escatom, o último. Não tem margem para interpretação. Tá? Lógico, se você for para o português, tem margem. Mas se você vai lá no original grego, não falha. Fala, meu irmão. Na verdade, Matias foi escolhido por homens, né? E Paulo por Deus. Na verdade existe essa vamos dizer, essa teoria, né? Eu na verdade, eu acredito mais que existia a necessidade de que no dia do Pentecoste fossem 12 apóstolos ali reunidos, né? Mas aí é suposição, opinião, porque o texto bíblico não fala, né? Que Paulo foi que Paulo foi o escolhido de Deus, Matias dos homens, ou mesmo que precisava se ter o número de 12, né? Por outro lado, só aparece uma vez. Sim, então, né? Mas a gente tem, eu pelo menos assim, a gente tem que ficar, como teólogo bíblico, né? Eu fico fechado dentro da Bíblia, né? O que acontece de Gênesis 1 até Apocalipse 22, ali eu converso. O que vem antes e depois, eu tenho uma certa dificuldade. Mas essa é a corrente de pensamento mais comum, é a mais aceita. Não tem problema, na verdade, a gente pensar. Tá bom? Então, a gente precisa entender o seguinte, que não houve sucessão apostólica. Tá? Não existe sucessão apostólica. Como, por exemplo, você tem dentro do catolicismo romano ou dentro da igreja cristã ortodoxa. Né? Como pensam esses cristãos? Né? Que, na verdade, os bispos sucederam os apóstolos, né? E que eles trouxeram consigo todas as prerrogativas dos apóstolos. Tá? E no caso da igreja, na igreja católica, ainda existe a primazia do bispo de Roma, que seria o herdeiro direto de Pedro, né? As escrituras não nos dão margem para isso, né? O que as escrituras elas dizem de maneira frequente e de maneira firme é o quê? Que os apóstolos eles foram únicos e eles estabeleceram um fundamento. E aonde está esse fundamento? O fundamento está no texto do Novo Testamento. É a doutrina dos apóstolos. É nisso que nós cristãos hoje estamos fundamentados. Qual que é a autoridade na nossa vida? Um líder religioso, ele é a autoridade final das nossas vidas? Não. Qual que é a autoridade final das nossas vidas como cristãos? A palavra de Deus, as escrituras sagradas. Tá? Esse foi um dos grandes motivos da reforma protestante. Tá? O sola escritura, ele sai exatamente por causa desse entendimento que a igreja tinha a respeito da sucessão apostólica. Tá? Então, você fala assim, tá bom, não tem sucessão apostólica, mas e aí? Ficou tudo largado? Não, o texto bíblico é muito claro que não como autoridade inspirada, mas como governo instituído, você tem a figura de quem? Dos presbíteros. Presbíteros, episcopos, bispos, todos esses termos eles querem dizer a mesma coisa. Não existe biblicamente a hierarquia, né, como depois, posteriormente, a igreja foi fazendo, né, de você ter o presbítero e acima do presbítero o bispo, né. Isso aí é uma coisa da tradição da igreja.
não é algo que é bíblico. Tá? No texto bíblico você tem o quê? Você tem a equiparidade, ou seja, o governo da igreja, ele é feito pelos presbíteros com base no quê? No fundamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Certo? E por último, para a gente terminar essa questão aí do apostolado e a gente poder seguir em frente, é que não existe dom de apóstolo. Tá? Não existe dom de apóstolo. Abra lá, por favor, em 1 Coríntios 12, 28. Quem achou pode ler, por favor. A uns estabeleceu. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Ótimo. Aí você fala assim, poxa, Fábio, mas esse texto ele está falando sobre dons. Ele está falando sobre dons. E está aí, começa com o quê? Apóstolo. Como que não existe dom de apóstolo? É muito simples da gente entender. Esse texto aqui, primeiramente ele faz uma clara divisão. Tá? Ele faz uma clara divisão em ofícios e dons. Como que você percebe essa divisão? A primeira coisa é o seguinte: você vê que Deus ele estabeleceu na igreja, tá? Esse termo na igreja é a primeira vez que ele aparece no Novo Testamento, é aqui. Tá? Sempre que se falava de igrejas, o texto ele sempre era trazido no plural, para dizer o quê? As várias igrejas cristãs. Aqui acredita-se que pela primeira vez você tem aquele conceito da igreja de Cristo, tá? De algo maior, da igreja invisível. Tá? E aí o texto ele vai continuando dizendo, né, que Deus estabeleceu que primeiramente, tá, apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres. E aí ele continua dizendo o quê? Depois operadores de milagre, depois nós. Por que ele não continua aqui? Em quarto lugar, operadores de milagre. Em quinto lugar, dons de curar. Em sexto lugar, socorro. Em sétimo, governo. Em oitavo, variedade de línguas. Por quê? Porque o autor bíblico ele quis exatamente fazer uma separação. Ele quis fazer exatamente uma separação. Então a gente não pode entender, por exemplo, quando nós usamos aqui, vemos apóstolos, profetas e mestres, como algo concernente a dons diretamente. Eu até acredito que em certa medida você tem, eu não vou dizer assim um dom de apostolado, mas um dom missionário. Aquela pessoa que ela tem uma facilidade para fazer missões. Isso é um dom concedido por Deus. Mas ele é muito distante daquilo que os apóstolos representaram. Então, quando eu falo assim, olha, não existe um dom de apóstolo, a gente tem que deixar muito claro assim, não existe um dom para o ofício de apóstolo. A Bíblia ela não nos autoriza a dizer que existe um dom para que a pessoa seja um apóstolo. Certo? Então, nós estamos aí fechados nessa questão do apostolado. E vamos tentar agora entender um pouco o que de fato Paulo queria
queria dizer nesse texto de 1 Coríntios. Então, fica aí com o seu texto aberto. Paulo está aqui defendendo o seu apostolado, a gente já falou isso. Né? Mas por que Paulo está defendendo o seu apostolado? Será que Paulo precisava defender o seu apostolado? Será que Paulo já não, nesse momento histórico, ele já não era suficientemente importante para a igreja, ao ponto de não ter que ficar defendendo o seu ministério, defendendo o seu apostolado? Né? O segredo para a gente entender essa perícope, ela está no versículo 2. Né? Abra aí o 2 Coríntios 11. Né? No versículo 2 ele diz assim, olha: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Paulo tem um zelo, está dizendo que ele tem um zelo aqui pelos irmãos de Coríntios. E como que é esse zelo? Hã? Não, ele fala, eu zelo por vós com o quê? O zelo de Deus. O que é o zelo de Deus? Abre aí em Êxodo 20. Ele se sentia como pai daquela igreja, né? Porque ele fundou aquela igreja. Ele que foi o fundador. Então imagina que às vezes as pessoas falam, não, mas Paulo teve que se defender mesmo, né? Porque ele precisava se colocar como apóstolo. Mas peraí, ele era o fundador, ele era o apóstolo, ele era o fundador da igreja, ele era o apóstolo Paulo. Né? Será que realmente ele tinha essa necessidade? Aí vocês vão ver que a questão é um pouco mais profunda. Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5, ele está lá no decálogo, né? nos 10 mandamentos, ou nas 10 palavras do Senhor. Né? E ele diz assim, ó: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade nos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Tá? Então, o que acontece? Esse versículo de Êxodo, ele está falando exatamente sobre o quê? Sobre a idolatria. Tá? Então, guardar com o zelo de Deus é o cuidado de guardar o povo de uma atitude idólatra, tá? Numa intensidade de ação. É isso que Paulo estava buscando fazer. Né? Porque muitas vezes a gente olha essa palavra zelo, tá? No texto bíblico, e não consegue entender a dinâmica que ela tem, principalmente nesse versículo aqui. Né? A palavra que é traduzida aí por zelo, só para os irmãos terem noção, é a mesma palavra que é traduzida lá em 1 Coríntios 13 por ciúmes. E é a mesma palavra que muitas vezes Jesus usa, e Paulo usa para falar sobre o zelo equivocado que os fariseus têm com a lei. É a mesma palavra. Só que aqui ele apresenta de uma maneira diferente. Ele está falando de um zelo de apóstolo. Tá? É um zelo sem interesse pessoal. Essa é a grande marca do zelo que Paulo está tratando aqui. Tá? Ele é um zelo que ele busca o quê? Levar os crentes para o dia glorioso de Cristo como uma noiva ataviada. Ou seja, a preocupação dele qual que é? É preparar, é cuidar para que os crentes cheguem no dia de Cristo como o quê? Como noiva. Tá? Por isso que ele fala no texto, né? Para apresentarmos como virgem pura. Ou seja, alguém sem mácula nenhuma, sem nenhum deslize, sabe, realmente ataviada, perfeita. Para o noivo perfeito. Tá? Então o que acontece? Aqui você tem todo o argumento do apóstolo. Tá? Que é o quê? Que ele tem um zelo para com os irmãos de Corinto. Só que para que esses irmãos eles
consigam se apresentar como noiva pura, Paulo precisa fazer essa defesa. Tá? Paulo precisa fazer essa defesa. Se você for um pouquinho para trás, no versículo 12 do capítulo 10, Paulo ele vai falar assim, olha: porque não ousamos classificarmos ou compararmos com algum desses que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Paulo, na verdade, ele odiava ter que ficar se comparando com esses opositores. Tá? Para ele fazer a defesa do apostolado dele, ele teve que ter uma atitude altruísta e humilde. É isso que a gente precisa ter em mente. Tá? Ele não queria fazer essa defesa, mas ele entendia que pelo bem dos irmãos, ele precisava fazer essa defesa. Ou seja, ele tirou todo o ranço de orgulho por amor aos irmãos. Tá? Por amor aos irmãos. Tá, então Paulo está fazendo a defesa, tá, do seu apostolado. Mas a gente precisa perguntar assim: de quem ele está se defendendo? De quem que ele tem que se distanciar? A resposta ela vai estar no versículo 5, no versículo 13 e também depois em 2 Coríntios 12, 11. O que o versículo 5 do capítulo 11 diz para nós? Quem achou pode ler para nós. Porque suponho em nada ter sido superior a estes tais apóstolos. A estes tais apóstolos. Né? Existem algumas traduções que falam sobre esses super apóstolos. Né? Paulo ele chama essas pessoas de duas coisas. Primeiro, ele chama de super apóstolos. E depois ele chama de falsos apóstolos. Né? Então a gente precisa entender, mas uma hora ele é super e outra hora ele é falso. Né? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: que Paulo ele não reconhece de fato essas pessoas como alguém especial. Tá? O que Paulo está fazendo aqui é usando de ironia. Tá? Paulo está sendo irônico. Quer ver? Como que ele começa essa perícope aí? Lá no versículo 1. No capítulo 11. Versículo 1 do capítulo 11. O que ele diz lá? Quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo está se chamando de louco. Ele começa aqui a sua ironia. Ele fala assim, vamos, já que a gente precisa entrar nesse balaio de gato aqui, vamos entrar mesmo, né? Então vocês também vão entrar junto comigo. Tá? Então esse texto, pelo menos até o versículo 15, Paulo usa muito de ironia. Tá? Por quê? Porque exatamente como ele fala um pouco antes, ele não tem o menor prazer em ficar falando sobre essas pessoas. Ele não quer falar sobre as pessoas, mas ele precisa falar. Tá? E o artifício que ele usa no texto é usar de ironia. Tá? Esses supers, eles tinham assim eles tinham um problema. Né? Eles criam no apostolado como um dom. E aí você começa a ver os desdobramentos de um equívoco doutrinário. Tá? E além deles acreditarem no apostolado como um dom, eles também viam que os apóstolos eles não cumpriam o seu papel. Tá? Essas pessoas que se auto-intitulavam apóstolos, eles basicamente vinham de dois grupos. Ou eles eram gnósticos, tá? Ou eles eram judaizantes.
Os gnósticos achavam que os apóstolos, os 12 mais Paulo, não cumpriram a missão porque eles não se prenderam ao conhecimento espiritual. Eles valorizavam demais a matéria, né? E o gnóstico, ele acha que o mundo é dividido em duas partes, a parte espiritual, que é boa, e a matéria, que é má. Então, logo, se você se preocupava com a matéria, por exemplo, se você instituía lá diáconos para cuidar de viúvas e órfãos, você estava desviando-se do seu caminho, do verdadeiro caminho que Jesus tinha estabelecido. Por outro lado, você tinha os judaizantes, que eram aqueles lá que falavam o seguinte: olha, tudo bem, Jesus é o Messias, tá? Mas precisa se circuncidar, precisa guardar o sábado, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, tanto um grupo como o outro, eles queriam o quê? Eles queriam tomar o lugar dos apóstolos para supostamente estabelecer o verdadeiro sentido do apostolado. Tá? Estabelecer o verdadeiro sentido do apostolado. Aí você fala assim: poxa, mas isso aí é uma coisa meio absurda, né? Mas olhando nisso, você vê que tinha um problema muito sério. O problema qual que era? É que alguns irmãos, eu acredito que um bom número dos irmãos de Corinto, eles acreditavam nesses falsos apóstolos. Você vê lá, por exemplo, no versículo 4, como que ele termina? Como que termina o versículo 4? Vamos ler o versículo todo. Ele diz assim, ó: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerai. O que é tolerar de boamente? Aceitar, acreditar, né? Então você tinha um problema mais sério do que propriamente existir o falso apóstolo, né? O problema era o quê? Que tinha gente que acreditava no falso apóstolo, né? A gente precisa ter em mente o seguinte, que vocês concordam comigo que não existe vendedor se não tiver comprador? Eu sou um vendedor. Eu consigo ter o meu sustento se não tiver ninguém para comprar? Se não tem ninguém para comprar, eu não tenho por que existir, né? E com a heresia a mesma coisa. A heresia, ela não se sustenta sozinha. Não adianta a pessoa ela se auto-intitular apóstolo, né? Ela precisa ter pessoas que se propõem a segui-lo. E esse era o problema. Esse era o problema aqui na igreja de Corinto. Na verdade, se você ler toda a carta, as duas cartas que Paulo escreve para a igreja de Corinto, se tinha uma coisa que eu não gostaria de ser nessa vida, seria pastor dessa igreja, né? Porque era uma igreja, assim, extremamente rica, né, em todos os sentidos, mas era uma igreja extremamente problemática, tá? E um dos grandes problemas dessa igreja é que por que ela acabava se desvirtuando dessa maneira? Porque era uma igreja que ela, se a gente pode dizer assim, era uma igreja muito espiritual, né? Era uma igreja, na verdade, muito, muito mística, né? Uma igreja que dependia muito de experiências, né? Dependia muito de experiências, tá? E aí o que acontece? Aí você pega, por exemplo, o grupo dos gnósticos, né? Eles diziam que eles eram os apóstolos do espírito e não da letra, né? Ele fala lá em 2 Coríntios 3, né? Eles viam as coisas espirituais, né, acima da criação, acima da matéria, né? Aí a pergunta que a gente tem que fazer é assim: bom, se eles eram tão terríveis assim, como que eles enganavam os cristãos? O que eles faziam para enganar?
A gente acabou de ler o versículo 4. Tá? O que eles apresentavam no versículo 4? Dá uma olhadinha aí de novo. Se na verdade vindo alguém prega um outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tenham recebido, evangelho diferente. Qual que é o problema aqui, nesse versículo? Hã? Fala alto aí, fala alto. Evangelho diferente. Um evangelho diferente. Mas isso só acontecia naquela época, né? Hoje não existe isso. Então, a primeira questão é o seguinte: eles eram falsos mestres. Tá? E eles eram. Qual que era o ensino deles? Era um ensino que agradava mais o ouvido das pessoas. Entendeu? Hã? Não, hoje não acontece não, dona Cida. Isso aí é clicando assim, ó. Tá? Isso não existe. Então era um evangelho mais light, um evangelho cor-de-rosa, né? Aquela coisinha. Tá? Vamos lá. Pega aí o versículo 7 e 9. De 7 a 9. O que diz aí? Cometi eu porventura um pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosses vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de você pesado. Qual que é o assunto principal desses 3 versículos? Dinheiro, cascalho, money. O que acontece? Esses apóstolos, eles buscavam, esses falsos apóstolos, eles buscavam recompensas financeiras. Né? E eles exploravam. Só que acontece, você vê que, por exemplo, Paulo ele começa falando assim: cometiam porventura algum pecado pelo fato de viver o quê? Ou seja, se ele está precisando se defender do fato de viver humildemente, é porque a igreja devia falar para ele: olha, sabe, você não tem nenhuma carrocinha aí, Deus não está com você, né? Nem um jumentinho, nada. Cadê a sua capa de Arão aí? Pô, não tem bênção nenhuma, né? Tá? É exatamente nesse sentido, né? Eram apóstolos que buscavam recompensa financeira, né? Prometendo o quê? Recompensa financeira. Tá? Outra questão é que eles se vangloriavam muito da aparência, tá? Muito da aparência. Paulo fala isso lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, tá? Mas uma das grandes questões aí, ela está no versículo 6, né, que ele fala assim: embora seja falto no falar. O que é seja falto no falar? Ele não tinha oratória. Entendeu? Ele não tinha oratória. Tá? A gente, por vezes, hoje mesmo, quando a gente pega uma pessoa que não tem assim o dom de falar em público, né, e tem uma certa dificuldade em falar em público, a gente fica um pouco reticente. Agora você imagina numa época onde a oratória era, vamos dizer assim, a disciplina universitária mais cobiçada da época. Tá? Uma pessoa que era um excelente orador, ele era extremamente valorizado, principalmente nessa região onde a igreja de Corinto está localizada. Tá? A cultura helênica, ela valorizava demais. Né? Aí então você imagina, você tem Paulo lá, que o cara é pobre, entendeu? O cara gosta de tomar chibatada,
né? E ainda não tem oratória. Aí você olha para o lado lá, né? Você fala assim, pô, eu tenho um Fusquinha aqui e tem uma Ferrari ali, né? Mas ele tinha o conhecimento. Então, aí que é o grande diferencial de Paulo, que ele termina esse versículo 6. Entendeu? Mas o que a gente precisa entender, irmã, é que assim, as pessoas por vezes elas não valorizam o conhecimento. Eu falo porque eu vivo isso, irmã. Eu vivo isso. Né? Eu por vezes para poder vir aqui ministrar uma aula, escrever um artigo, né? Dar uma palestra, a gente precisa estudar muito. Né? Quando a gente estuda muito, a gente, às vezes, deixa de correr atrás de coisas mais espetaculares, né? Que aparecem à vista das pessoas. Né? Você deixa de aproveitar algumas coisas, de alguns convívios. Né? Mas o que Deus quer é isso, que nós percamos tempo com é exatamente isso que Paulo está fazendo nesse texto de Coríntios 11. Ele vai mostrar o seguinte, olha, isso aqui é engano, falso mestre, liçãozinha fácil de digerir, é engano. Né? Buscar recompensa financeira é engano. Buscar a aparência é engano. É isso que Paulo está fazendo. É isso que Paulo está fazendo. Então, Paulo, o que ele faz aqui nesse texto de 1 Coríntios? É uma pena que assim, nós precisamos ter pelo menos umas 4 aulas para a gente poder dissecá-lo de uma maneira digna. Né? Mas, em suma, é o seguinte, primeiro ele mostra os enganos que esses falsos apóstolos trazem consigo. E aí depois, do versículo 16 até o final, ele vai mostrando, depois lá na sua casa, lê isso com paciência, entendeu? Que você vai vendo ele mostrando o que é realmente um apóstolo de Cristo. E por que aquelas pessoas elas não poderiam querer, ousar usurpar o lugar dos 12, mais Paulo. Tá? Eles ficam fazendo tudo para ter a aparência Sim. de apóstolos de Cristo, mas ele fala assim que no interior eles eram, o seu interior eram demoniados. Eles eram demoniados. Eram terríveis. Tá? Eram terríveis. E aí você fala assim, bom, Fábio, tudo bem, você falou disso aí, mas e o que isso importa para a nossa vida? Na verdade, essa aula aqui ela é muito importante para que a gente não caia em engano também, como os irmãos de Corinto caíram. Tá? Fala, Nossa. O que me chamou a atenção nessa lição também foi que ele falar do Atalaia. Sim. E a responsabilidade que o Atalaia tinha, né? Sim, então, em toda a defesa dele, ele vai falando do trabalho dele não ser pesado para os irmãos, né, dos sofrimentos dele. Né? O Atalaia tinha aquela missão, se não avisar o sangue daquele... É dele. A responsa dele. Então, Essa é a responsabilidade. mas é exatamente... então, a questão é o seguinte, por isso que nós temos que estar balizados aonde? No fundamento dos apóstolos. Para que a gente não caia em engano. E que tipo de engano? É exatamente o engano que muitas pessoas hoje estão caindo. Tá? Como eu falei para vocês no começo, nós, por mais que vocês não tenham se atentado, a hora que eu começar a falar algumas coisas, vocês vão falar assim, puxa, é verdade, olha, isso está acontecendo e eu nem tinha me ligado. Tá? Hoje nós estamos vivendo um movimento chamado Nova Reforma Apostólica. Tá? Esse é o nome oficial do movimento. Tá? Então, como eu falei no começo, hoje já no Brasil você tem por volta de 6.000 apóstolos, tá? Aproximadamente.
como que começou esse movimento que a gente enxerga hoje, né? Esse movimento ele começou lá no século XIX com um pastor escocês chamado Edward Irving, tá? E para nossa tristeza um pastor presbiteriano. Esse Edward Irving ele é considerado inclusive o pai, na verdade o precursor do pentecostalismo. Tá? Ele é o precursor do pentecostalismo. Ele foi que começou a entender que os dons miraculosos eles deveriam ser resgatados. Tá? Vamos fazer aqui uma reserva, né? Não achar também que o Edward Irving era tudo de ruim, né? Ele é um excelente pregador, né? E ele não se intitulou apóstolo. Tá? Ele cria que Deus iria restaurar o apostolado, tá? Mas ele não se intitulou apóstolo. O problema foi que depois da morte dele, as pessoas da igreja dele, né, entenderam, bom, vamos lá, se Deus não faz, nós vamos dar um jeitinho, né? Então eles foram lá e eles estabeleceram 12 apóstolos e eles criam, né, que Jesus voltaria por causa desse estabelecimento. Mas a gente já vai conversar disso daqui a pouco. Tá? Aqui no Brasil, os principais nomes desse movimento são o apóstolo Estevão Hernandes, tá? Não confundam com o Hernandes Dias Lopes, tá? São duas pessoas totalmente diferentes. Tá? Quem é o Hernandes? Quem é o Estevão Hernandes? É o líder da Igreja Renascer. Tá? Você tem duas apóstolas, né? A Neuza Itioca, tá? E a Valnice Milhomens. Tá? Qual que é o grande problema desse movimento? Tá? Então vamos lá, vamos começar a dissecar um pouquinho para a gente entender. Tá? O primeiro grande problema é que esses apóstolos de hoje, eles se consideram superiores aos 12 apóstolos mais Paulo. Por que eles se consideram superiores? Porque da mesma maneira que aqueles falsos apóstolos lá de Coríntio, eles acreditavam que os 12 apóstolos não cumpriram a sua missão, né? Esses apóstolos da nova reforma apostólica, eles acreditam que os apóstolos não cumpriram o seu papel. Porque se eles tivessem cumprido o seu papel, Jesus teria voltado. Tá? Por que o movimento chama Nova Reforma Apostólica? Porque eles olham para Calvino, Lutero, Zwingli, Melanchthon, todos os reformadores, e falam assim, ó, legal, esses caras eles foram legais, mas eles não cumpriram o seu papel, porque eles não restabeleceram o governo apostólico. Tá? Então eles estão sempre olhando, tá? Para a história da igreja e falando, ó, esse pessoal falhou, nós vamos fazer diferente. Esse aqui falhou e nós vamos fazer diferente. Curiosamente, o modelo estabelecido por eles é muito parecido com o modelo papal. Tá? Muito parecido. Tá? Porque você tem o apóstolo raso, entendeu? Esse apóstolo ele está afiliado a um apóstolo maior, tá? Então esse apóstolo raso ele tem uma cobertura espiritual. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? Tem a cobertura espiritual, né? Aí esse apóstolo aqui mediano ele está subordinado a um apóstolo maior, tá? Que faz a cobertura aí de todo mundo. E quando eu falo em estar subordinado, é estar filiado e pagar uma mensalidade. Tá? É assim que funciona. É assim que funciona mesmo. Tá? Então,
o que acontece? Eles acreditam o seguinte, que Jesus não voltou ainda porque se falhou em estabelecer o governo apostólico. Qual que é o problema dessa teoria? O problema dessa teoria é o fundamento. Tá? Diferente de nós, que acreditamos que o fundamento está na doutrina dos apóstolos, esses novos apóstolos, eles creem que o fundamento é a autoridade apostólica. Por isso que eu falo que, por vezes, o modelo ele é católico romano. Né? Por quê? Porque para um desses apóstolos de hoje, aonde está o poder, aonde está a diretriz? Na palavra do apóstolo. Por isso que a maioria desses apóstolos, eles fazem profecias anuais. Se você for lá para a internet, né, e pesquisar esses nomes aqui, você vai ver que todos os anos tem a profecia da Neuza Etioca, do Esteve Hernandes, da Valnice Milhomens, né? Todo ano eles estabelecem uma profecia, eles estabelecem uma diretriz. Mas e onde fica a palavra de Deus na vida deles? Eu passei uma experiência há um tempo atrás, eu estava dando aula numa escola dominical e tinha um membro, uma pessoa que foi visitar a igreja, que era de uma igreja dessas apostólicas. E aí eu estava lá falando, palavra de Deus aqui, palavra de Deus ali, porque é texto bíblico, blá blá blá. Aí já pro final da aula o irmãozinho levantou a mão. Né? Aí ele falou assim, olha, eu acho muito legal essa preocupação de vocês, estudar a Bíblia, né? Tudo, né? Mas vocês precisam entender uma coisa, vocês estão errados. Prove-me, né? Aí ele falou assim, olha, porque a Bíblia, ela serve para aqueles que estão de fora da igreja. Tá? Quando você se converte, na verdade, você tem que... Joga a Bíblia fora. Então, Mas, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir o pastor, você tem que ouvir o apóstolo. Entendeu? É eles que têm a palavra de autoridade. Fala. Se não me engano, eu acho que eu tenho uma amiga que frequenta, acho que é a Renascer, ela diz que, por exemplo, na Renascer, se não me engano, eles só podem, por exemplo, esse ano, por exemplo, vai estudar, quando o Estevão determinar, por exemplo, Verdade. nós vamos ler É o ano de Jó. Neemias. O ano de esse o ano ano vai de- ser Neemias. Então, eles só podem ler Neemias. só. Não pode ler outra coisa. Esse ano é Neemias. Não se vai ser. Existe essa... qual que é o grande problema? O grande problema é que você tira o livre exame das Escrituras. Entendeu? Você acaba... Neemias sem ler. Você acaba com princípios básicos do cristianismo, como o sacerdócio universal dos crentes. Se você precisa de cobertura espiritual, entendeu? Você... O véu rasgar lá no dia que Jesus morreu, não significa mais nada. Percebe como o assunto é muito complexo? Às vezes a gente vê as coisas e não para pensar, né? Isso que eu falo, a gente precisaria aqui 4, 5 aulas para a gente entender por completo, né? Mas vamos caminhar para o fim, senão a gente não termina hoje, tá? E a principal diferença desse grupo de hoje para todos os grupos de apóstolos que já surgiram pelo mundo, né? Isso não é uma coisa de agora, eles falam assim, isso é final dos tempos. Não, isso não é final dos tempos, porque você vê que desde lá da igreja de Corinto, você tinha os falsos apóstolos, você tem no segundo século Marcião, que também se intitulou apóstolo e falou que os 12 não sabiam nada. Você tem logo depois de Marcião, você teve Maniqueu, e aí vai embora. Né? Sempre tem. Entendeu? Agora, a grande diferença desses aqui é que é o seguinte, eles creem num negócio chamado dominacionismo. O que é isso? Eles se veem assim como o Estado Islâmico do apostolado. Tá? Eles dizem que o seguinte, que Jesus vai voltar
quando o governo apostólico ele estiver dominando todas as esferas da sociedade. Ou seja, quando o governo apostólico estiver estabelecido no governo, estabelecido no comércio, estabelecido nos bancos, estabelecido em tudo que é lugar que você pode imaginar. São humildes, né? Fala, irmão. Dá licença. Isso já aí não é já parte do comunismo? Que primeiro Não, a pátria, primeiro, depois vem... Não, principalmente porque, na verdade, o comunista, ele não crê em, assim, né? O comunista verdadeiro, né? Porque hoje, infelizmente, você tem muitos cristãos que acreditam ser compatível a fé com o comunismo. Mas o comunismo verdadeiro, a primeira coisa, ele não crê em Deus, né? Então, não, são duas coisas totalmente distintas, né? Na verdade, aqui é o seguinte, eles creem que a pessoa será presidente do Bradesco porque ele é um apóstolo. Esse é o pensamento. Entendeu? Não tem ideologia, não tem nada disso. Tá? Tipo uma regra, então. Uma regra. Eu sou autoridade. Estabelece uma regra de parágrafos, itens. É mais ou menos. Então, eu falei do Estado Islâmico, mas é mais ou menos o que acontece com o Estado Islâmico hoje. O Estado Islâmico, ele convence alguém a se tornar um muçulmano? Não, ele não dá opção para a pessoa, né? Nós quando vamos pregar o Evangelho, a pessoa ela tem a opção, né? Guardadas as devidas proporções, mas ela... Ou Cristo ou ninguém. Entendeu? Agora, então, mas na verdade o Estado Islâmico ele estabelece a fé para a pessoa. Entendeu? Se você quiser continuar vivo, a sua fé é essa. É essa ou é essa? Entendeu? É que nem esse último atentado essa última chacina, assim, vamos dizer, que teve nos Estados Unidos, naquela universidade. Né? Não sei se os irmãos sabem, porque isso infelizmente não é noticiado na imprensa, né? Mas o rapaz lá que matou, ele chegava para as vítimas e falava assim, ó, fica de pé você. Qual que é a sua religião? Ah, eu sou muçulmano. Tiro na perna. Ah, você é o quê? Você é cristão? Tiro na cabeça. Foi assim. Matando por amor ao Deus dele. Foi assim. Entendeu? Então, desculpa, pode falar. Aquele fato terminou dizendo que os apóstolos têm objetivos nos apostolados, que isso é o que vai acontecer quando eles tomar posse de todo mundo, de todas as coisas, não é isso? Tem que virar o fim. Isso tem um pouco sentido com Jesus ensinou. Não talvez nos termos aí. Mas Jesus diz, enquanto o evangelho for pregado a todo mundo, não virá o fim. Mas é muito diferente do evangelho. Mas estão nessa linha. Nessa linha. Então, mas na verdade, eu costumo dizer, né, pastor, que, não sei se o senhor compartilha comigo, que a Bíblia ela é a mãe de todas as heresias, né? Se você quiser fazer heresia, a Bíblia é rica. Tem todas essas heresias que existem no mundo, de modo geral, tem base na Bíblia. Então. Se alguém quer dizer que Deus não existe, a Bíblia fala. A Bíblia está lá, Salmo 14, começa exatamente assim. Não existe Deus. Está lá, está escrito. Né? Aí ele tira de fora o resto. Eu só queria ler um versículo aqui. Desculpa, pode? Fica. Não, pode falar. Já deu o segundo final. Mas tudo foi dito, na verdade, assim, não é que estou resumindo nada. Não. Seguinte, apenas o versículo final aqui, o versículo de número 19 e 20 desse capítulo, acho que aí que está o grande problema de Paulo, na verdade. Ele disse, tolerais quem vos escravize. Não, versículo anterior. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. É o problema dos coríntios, né? Sim. E versículo 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, que vos esbofeteie no rosto. Quer dizer, a defesa de Paulo era essa. Se eu apresento o evangelho que traz o bem, você aceita uns caras que fazem tanta coisa errada, vocês vão concordar com ele?
Mas é assim, É um suplemento terrível. eu acho muito interessante a gente ler esse texto. Você vê como que a palavra de Deus ela sempre se faz presente, né? Isso aqui é o que a gente assiste hoje muito dentro da... Troca de se oferece mais, na verdade é uma escravidão. A palavra certa eu acho que é essa. Assim, foi o que eu falei para os irmãos, o tempo ele é muito curto para a gente explorar esse assunto, tá? De maneira exaustiva. Então, se você se interessa por esse assunto, você quer aprender um pouco mais, tem esse livro aqui do reverendo Augusto Nicodemos, chamado Apóstolos, é da editora Fiel. Tá? Ele é um livro assim excelente. Isso aqui é a tese de pós-doutorado do reverendo Augusto. Tá? Eu tive, como aluno dele, eu tive o privilégio de acompanhar a confecção desse material. Ele foi para os Estados Unidos para poder ter acesso a fazer uma pesquisa mais abrangente. Ele produziu assim uma obra primorosa, tá? Que é reconhecida, hoje é uma obra que ela já é reconhecida mundialmente. Por causa dessa obra, no ano passado, ele pregou na conferência de teologia mais importante do mundo. Tá? Foi a primeira vez que um brasileiro pregou nessa conferência. Tá? Então, é uma leitura que vale muito a pena mesmo. Tá? Vale muito a pena. E eu queria terminar essa aula com as últimas palavras dele, do livro, né? Que ele termina com uma oração. E o último parágrafo diz o seguinte: queira Deus dar-nos a graça de honrar o testemunho apostólico, deixado pelos 12 e por Paulo nas Escrituras como fundamento da Igreja de Jesus Cristo. Queira Deus, em sua misericórdia, nos livrar dos falsos mestres e levantar líderes legítimos para conduzir a sua igreja nesses tempos difíceis. Amém. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu queria ter tempo para uma perguntinha, duas, não? Alguém tem alguma dúvida? Alguém deseja fazer uma colocação? Está tudo tranquilo? Então, falando do sofrimento de Paulo, será que esses apóstolos aí hoje está disposto a sofrer o que Paulo sofreu? Não, disposto não está. Tanto que assim, na verdade, disposição é só o bem-estar, status, riqueza, tudo. 100 páginas desse livro, o reverendo Augusto ele disseca assim como que é o dia a dia desses apóstolos, né? E primeiro que eles não poderiam nem ser chamados de apóstolos porque eles não são enviados, eles não saem do curral deles ali, né? Entendeu? Então é muito complicado. E depois, se eles não usam a palavra de Deus, então a palavra deles é de homem. E aí a Bíblia é bem clara, né? Sobre a palavra do homem. Eu acho que assim, o importante de uma aula dessa de hoje é exatamente a gente perceber que você vê que não é difícil você, usando o texto bíblico, usando a Bíblia, não é difícil você ver que esse pessoal está extremamente desviado daquilo que Deus tem em mente, né? Aquilo que Deus tem em mente. Tá bom? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Com certeza. Em compensação, nós também muitas vezes estamos longe, viu? A verdade é esse é o X, né? Eu gosto muito daquele corinho, né? Sempre melhorando. Né? E agradecer o Fábio, viu? Em nome da Dona Gelzinha que convidou, em nome da classe Marcial. Viu? Eu que agradeço. Você vai ser usado outras vezes aqui, se Deus quiser. Pode ter certeza disso. Nós estamos propondo para começar primeiro, depois do segundo domingo de novembro, que a Dona Gelzinha, eu darei a aula domingo que vem, e a Dona Gelzinha dará a aula no primeiro domingo de novembro e encerra essa lição que vocês estão estudando. Né? Nós estamos estudando. Depois nós estamos propondo 2 lições aqui. Está faltando passar para as mãos do Maurício, que realmente ele dá a opinião dele. O Dona Gelzinha não vai dar dessa vez, não está aqui. E essa revista tem que ser pedida essa semana. É Vitória na Adoração ou Preciosidade de Deus. Essas 2 revistas vieram aqui para fazer comparação, escolheram outras, né? Mas eu não tenho outro recurso agora. Para esse ano só posso apresentar uma dessas 2 aqui. A Silvia pode olhar, dá uma olhadinha. Tem 5 minutos para isso, depois você me devolve. É só ver os temas, você já sabe o que você vai escolher.
você tem alguns irmãos para dar uma olhadinha também aí. A gente vai começar no segundo domingo de novembro, uma das lições dessa aí. Fábio, faz a oração de final da escola dominical. Ficamos de pé, por favor. Senhor Deus, nós estamos muito felizes, Senhor, com o dia de hoje, porque nós podemos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Eu reitero o pedido que eu fiz anteriormente, Senhor Deus, que essa palavra venha frutificar nos nossos corações, ó Pai, e o que o Senhor nos livre, Senhor, de qualquer erro, qualquer engano, Senhor Deus. E que também, ó Pai, se pudermos, Senhor, ser estandartes dessa mensagem, ó Pai, para pessoas, para irmãos que hoje estão em engano, Pai, que o Senhor também nos use, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a Igreja de Vila Formosa, Senhor Deus, todo o decorrer desse dia que é dedicado ao louvor do Seu nome, Senhor Deus. Esteja também com o culto da noite e principalmente, ó Pai, com a mensagem que será pregada neste dia, Senhor. Nós lhe pedimos isso e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.